Essa é a categoria mais quente do mercado de smartphones. São aparelhos cheios de recursos, mas que trazem etiquetas de preços menos salgadas que os chamados top de linha. Justamente por isso, os smartphones intermediários viraram a bola da vez para muitos fabricantes. Mas escolher entre os diferentes modelos não é fácil. Confira nossos testes. O Laboratório Digital deste mês comparou os smartphones intermediários com limite de preço até R$ 1.000 disponíveis para o consumidor brasileiro. 5 grandes marcas aceitaram nosso convite e enviaram seus aparelhos dentro da categoria para os testes. Assim como já acontece nos smartphones top de linha, a disputa foi bastante equilibrada entre os modelos da Asus, Microsoft, Motorola, Samsung e Xiaomi. Na nossa bancada, colocamos lado a lado o Zenfone 5 da Asus, o Lumia 640 da Microsoft, o Moto G segunda geração da Motorola, o Galaxy Grand Prime Duos da Samsung e o Redmi 2 da Xiaomi. Os 5 aparelhos trazem acabamento de plástico. A parte traseira do Zenfone 5 e do Moto G é emborrachada, o que dá um ar mais elegante ao dispositivo. Já o Lumia branco parece mais simples e frágil. O mais leve da categoria é o Redmi 2, com apenas 133 gramas. Logo em seguida, Zenfone 5 e Lumia 640 têm 145 gramas. Por último, com 149 e 152 gramas respectivamente, Moto G e Galaxy Grand Prime são os mais pesados da categoria. Curioso é que aqui o smartphone mais pesado, o Galaxy Grand Prime Duos, é por outro lado o mais fino da categoria, com apenas 8,6 milímetros de espessura. O Lumia 640 vem logo em seguida, com uma diferença mínima, 8,8 milímetros de espessura. O Redmi 2 da Xiaomi fica no meio termo nessa comparação. O aparelho tem 9,4 milímetros de espessura. Os únicos dois que perdem um pouco a delicadeza nesse quesito são o Zenfone 5 e o Moto G segunda geração, com 10,3 e 11 milímetros de espessura, respectivamente. Vale uma ressalva. Apesar de serem os mais grossos da categoria, os smartphones da Asus e da Motorola são os únicos com um certo arredondamento na parte traseira. Para falar a verdade, no bolso, todos ficaram bastante confortáveis, independente do peso ou espessura. Tudo bem, a gente entende que design é questão de gosto, mas na nossa opinião, o primeiro ponto vai para a simplicidade do novato chinês Redmi 2. 1-0. As telas são bem equivalentes, tanto em tamanho quanto em qualidade e definição. Mas vejamos alguns detalhes. O único com display um pouco menor do que os outros é o Redmi 2, que traz tela LCD com tecnologia IPS de 4,7 polegadas e resolução de 720 por 1280 pixels. Zenfone 5, Moto G e Lumia 640 também têm tela de LCD com tecnologia IPS. O único diferente da categoria é o Samsung Galaxy Grand Prime Duos, que também tem tela de LCD, mas com tecnologia TFT, uma espécie de película para melhorar a qualidade de imagem, porém com resolução inferior à dos seus rivais, 540 por 960 pixels. Ainda que em números e definições os concorrentes sejam bastante próximos, na prática não é bem assim não. Samsung Galaxy Grand Prime Duos e Microsoft Lumia 640 decepcionaram principalmente na definição das imagens. Os vídeos não rodaram com suavidade e nós notamos muitas falhas na qualidade da imagem. Com isso, os dois amargaram um empate na última colocação neste quesito. Um patamar acima estão o Zenfone 5, o Moto G e o Redmi 2. Os 3 modelos apresentaram ótima resolução de imagens e muita suavidade com o vídeo rodando. O smartphone da Asus foi o mais equilibrado, tanto em saturação quanto em nível de brilho e contraste. Já o Moto G deixamos aqui em segundo lugar. Ainda que seja uma imagem de alto contraste, ótima qualidade e excelente definição, o brilho deixou um pouco a desejar quando comparado aos outros. Aliás, foi exatamente pelo brilho, combinado com tudo isso que acabamos de mencionar em mesmo nível, que o Redmi 2 da Xiaomi levou este importante quesito. Na nossa opinião, a melhor tela.
Os 5 smartphones avaliados neste laboratório apresentam performance e desempenho similares também. Redmi 2 da Xiaomi, Moto G segunda geração, Lumia 640 e o Samsung Galaxy Grand Prime Duo trazem embarcados processadores Snapdragon de 4 núcleos com 1.2 GHz de velocidade e 1 GB de memória RAM. O único que foge da curva é o Zenfone 5. O dispositivo da ASUS traz um chip Intel Atom no seu coração com velocidade de 2 GHz combinado com outros 2 GB de memória RAM. Apesar da diferença nos números, na hora de usar, abrir, fechar e trocar de aplicativos, fotografar e tudo mais, a performance desses smartphones intermediários é bastante parecida. Ou seja, o mais justo aqui é decretar um grande empate técnico entre os 5 concorrentes. Apenas o Lumia 640 traz a plataforma Windows Phone 8.1. Os outros 4 dispositivos rodam o sistema operacional Android. O Redmi 2 e o Galaxy Grand Prime rodam a versão KitKat 4.4.4. Já o Zenfone 5 e o Moto G segunda geração estão atualizados para a versão 5.0 do sistema, o Android Lollipop. Apesar de estar em uma versão anterior, o sistema que chamou nossa atenção foi o do aparelho da Xiaomi. Ele tem uma apresentação mais minimalista e simples, porém bonita. Mais do que isso, a modificação do sistema operacional trouxe junto uma seleção de temas para personalização do smartphone. Muito legal. Mas ainda assim, como entendemos que sistema operacional é questão de gosto, este ponto fica por sua conta. Escolha o melhor para você. Todos os aparelhos testados e comparados apresentam câmera traseira exatamente com a mesma resolução nominal, 8 megapixels. Os 5 dispositivos também contam com flash de LED para iluminar a cena se necessário. As lentes do Moto G e a do Zenfone 5 são as mais claras, com abertura f2.0. Já o Xiaomi Redmi 2 é o que traz maior conjunto óptico, com lente de 5 elementos. O Lumia 640 é o que tem maior sensor de captura embarcado. O Samsung ficou em último lugar. Apesar da função HDR e das configurações avançadas, a qualidade final das fotos são inferiores à dos seus rivais. Depois do Samsung, ficaram empatados o Redmi 2 e o Moto G segunda geração. As duas câmeras apresentaram um bom desempenho. O aparelho da Xiaomi fez um balanço de branco mais preciso na maioria dos cliques. Já o dispositivo Motorola, que também traz uma série de ajustes interessantes e também a função HDR, foi o que equilibrou melhor a cena, trazendo detalhes tanto nos lugares com alta luz quanto nos mais escuros. Em segundo lugar ficou o Zenfone 5. Com qualidade superior e mais definição, apesar de ser uma câmera relativamente mais lenta do que as outras, o resultado final agradou mais. O aparelho da ASUS fotografou ambientes em baixa luz sem produzir muito ruído na imagem e foi bem equilibrado e satisfatório nas outras situações. Em primeiro lugar, no quesito câmera, como já virou costume e não por acaso, ficou o Lumia 640. Para quem gosta de fotografar e conhece os aplicativos Lumia, sabe que eles são mais elaborados. Os controles manuais aproximam o smartphone de uma câmera profissional. Ponto importantíssimo para o smartphone da Microsoft. Os 5 modelos testados também gravam vídeos e trazem câmeras frontais. Aliás, alguns deram mais atenção às câmeras frontais depois da onda de selfies. Com exceção do Moto G, que grava vídeos somente em HD, todos os outros fazem clipes em 1080p Full HD. A maioria deles traz câmera frontal de 2 megapixels. Neste ponto, o melhor smartphone para selfies e chamadas em vídeo é o Samsung Galaxy Grand Prime Duo, que tem câmera frontal de 5 megapixels. Começando pelo armazenamento interno, Lumia 640 e Galaxy Grand Prime Duo trazem apenas 8 GB de memória interna, o que é relativamente pouco, tendo em vista o uso que fazemos dos nossos smartphones atualmente. O Redmi 2 da Xiaomi e o Moto G têm 16 GB. Já o Zenfone 5 da ASUS tem modelo com até 32 GB de memória interna.
Interessante é que todos os dispositivos testados têm entrada para cartão microSD, o que permite aumentar relativamente a memória. Sendo assim, o aparelho com melhor armazenamento é o Zenfone 5. A bateria com menor capacidade é a do Moto G segunda geração, com 2.070 mAh. A Motorola promete até 24 horas de uso variado. Em seguida, vem a bateria do Asus Zenfone 5, com capacidade de 2.110 mAh e promessa de até 18 horas e meia de conversação ou mais de 14 dias em stand-by. A Xiaomi só libera a especificação da bateria, que tem 2.200 mAh de capacidade, mas não especifica seu gerenciamento energético. A bateria do Lumia 640 tem capacidade de 2.500 mAh, suporta de 20 horas em 3G até 35 dias em modo de espera. Por último, o Samsung com uma bateria de 2.600 mAh e suporte para até 17 horas de conversação. No final das contas, todas as marcas prometem não te deixar na mão ao final do dia. Todos os modelos possuem Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, GLONASS, USB 2.0 e entrada para 2 chips. Redmi 2 da Xiaomi e Moto G segunda geração da Motorola são os dois únicos já habilitados para operar em 4G LTE. Já o Samsung Galaxy Grand Prime Duos e o Microsoft Lumia 640 têm TV digital integrada. Como dissemos no início, limitamos este laboratório digital pelo preço. Todos os dispositivos testados custam menos de R$1.000. Começando de cima para baixo, o mais caro dos 5 é o Moto G segunda geração, que tem preço sugerido de R$930. Logo em seguida, o Galaxy Grand Prime Duos da Samsung. Ele custa R$880, apenas R$50 de diferença. Em seguida, vem o Lumia 640 da Microsoft, vale R$800. O Zenfone 5 da Asus traz na etiqueta o valor de R$750. E o mais barato do grupo, custando quase metade do modelo da Motorola, é o novo Xiaomi Redmi 2. Ele sai por R$500. Hora do veredito final. A última posição deste laboratório digital ficou com o Galaxy Grand Prime Duos da Samsung. Além de ser o segundo smartphone mais caro da categoria, ele deixou muito a desejar na qualidade da imagem e da câmera, quesitos importantes para um mercado consumidor tão exigente. Em quarto lugar ficou o Moto G segunda geração. Entre os 5 comparados, o dispositivo da Motorola é o que está mais tempo no mercado. Tudo bem, ele é um dos únicos com conexão 4G, mas isso não é suficiente. Sem contar que o Moto G é o mais caro da turma e tem a bateria com menor capacidade. Com a medalha de bronze, o Lumia 640 da Microsoft. O aparelho já começa perdendo alguns pontos no design. Se por um lado a qualidade da imagem decepcionou no início, o grande trunfo do Lumia foi mesmo a câmera e seus aplicativos de fotografia. Em segundo lugar, com a prata deste laboratório, ficou o elegante Zenfone 5 da Asus. O aparelho não se destaca muito pelo preço, mas é um dispositivo que não deixa a desejar em nenhum quesito. Ele se destaca com o maior armazenamento interno. A ótima câmera ficou atrás apenas do poderoso Lumia e a qualidade e definição da tela também estão entre as melhores. Agora, a escolha do Olhar Digital como o melhor smartphone intermediário disponível no mercado brasileiro é mesmo o chinês Redmi 2 da Xiaomi. Mesmo antes de olharmos para as especificações, o preço é extremamente atraente. Mais do que isso, o Redmi 2 é bem bonito. Nós gostamos da simplicidade e qualidade de acabamento do aparelho. O dispositivo chinês também apresentou a melhor tela, com tecnologia LCD e resolução Full HD. O Redmi 2 opera em 4G LTE. O pouco espaço de armazenamento pode ser resolvido com um cartão microSD. E por fim, o desempenho da câmera também foi bastante satisfatório. A disputa foi acirrada, mas a decisão não foi tão difícil depois de tanta comparação. Medalha de ouro para o Redmi 2 da Xiaomi. Por ironia do destino, poucos dias depois da execução deste laboratório digital, a Motorola anunciou o lançamento do Moto G terceira geração.
Como o smartphone chegou um pouco tarde, ele não participou dos testes e comparações. Mas nós já experimentamos o novo Moto G e podemos adiantar algumas conclusões. Aparentemente, ele é bastante parecido com o modelo anterior. A diferença principal está no acabamento traseiro, um plástico mais elegante do que aquele emborrachado. A tela é a mesma, LCD de 5 polegadas com tecnologia IPS e resolução Full HD de 720 por 1280 pixels. Sobre desempenho, a nova versão aposta no Snapdragon 410, um processador de 4 núcleos com velocidade de 1.4 GHz. Existem duas versões do Moto G, uma com 1 e outra com 2 GB de memória RAM. O dispositivo já sai de fábrica com a última versão Android Lollipop instalada e atualizada. O principal destaque do novo Moto G é a câmera. O novo sensor de 13 megapixels traseiro é o mesmo utilizado no Nexus 6, um smartphone high-end resultado de parceria entre Motorola e Google. A câmera frontal também mudou, agora com 5 megapixels, a lente captura imagens em um ângulo de 72 graus. Dessa forma, as pessoas não precisam se espremer tanto para que possam caber na foto. O modelo que recebemos para experimentar aqui no Olhar Digital é o de 16 GB de memória interna, mas o novo Moto G também possui entrada para cartão microSD. O Moto G terceira geração já opera em 4G LTE e custa a partir de R$ 900. Para fechar essa história, podemos dizer que o novo Motorola provavelmente saísse da amarga penúltima posição, mas ainda assim não seria páreo para o Zenfone 5 da Asus, que ficou em segundo lugar.